sem juros no cartão Luiza. Já pensou em conquistar o seu AP com descontos especiais? Essa é a oportunidade. Vem pro feirão da MRV, invista na sua qualidade de vida e conquiste o AP dos seus sonhos com lazer e segurança. Visite o plantão e faça uma simulação. O feirão será somente no dia 11 de junho na Avenida Goiás Norte, 1413, Jardim Balneário. Ou chame no zap 0800 728 9000. 0800 728 9000. CYV 924, Rádio Positiva 99.1 MHz. Agora no Bom Dia Positiva, bate-papo Positiva, trazendo muita informação com os melhores especialistas. Bate-papo Positiva. Oferecimento Atalaia, vacinas e exames para você e toda a família. Agende, agendamento online.atalaia.com.br. Clínica Mais Homem, aqui não tem sofrência, é só potência. E esta é a Positiva FM 99.1 no coração do Brasil. Gente, bom dia, moço, e aí, tudo bem? Ó, quintou. Tem música, tem prêmios, tem promoções. O cafezinho já tá vendo, tá? Só um segundinho. Vem! 99.1 é a sertaneja do Brasil. A mais ouvida. Positiva FM. Mensagem positiva. Às vezes eu respiro fundo, fecho os olhos, reviro os olhos por dentro e digo: tá certo. Amadurecer faz a gente escolher melhor quais batalhas devemos travar. Pois a luta nessa vida é constante. Em cada precisamos seguir em frente, firmes e fortes. Se a gente se desgasta em batalhas que não valem a pena, perdemos tempo, saúde, traquejo para continuar na estrada. Não é sobre engolir sapos, mas sim sobre deixar pra lá de verdade. Hoje eu escolho bem qual briga eu vou comprar. E se não vale a pena, eu faço assim: respiro fundo, fecho os olhos, reviro os olhos por dentro e digo: então tá certo. Segue o jogo, o baile, segue a vida. Vem ser feliz! Márcio Rodrigues com você. Na sertaneja pop do Brasil. Bom Dia Positiva. Cuida aí, meu docinho. Mais informação, mais alegria. É pura emoção. Bom Dia Positiva. Tá começando o nosso bate-papo Positiva pela Sertaneja do Brasil. A gente abre essa janela para trazer informação de qualidade para você, tá? Os melhores especialistas. E hoje a gente tá vamos falar, na verdade, do Dia Mundial da Imunização e a importância das vacinas. As vacinas existem há mais de 200 anos e têm nos protegido contra doenças que ameaçam nossas vidas. No Brasil, o Dia Mundial da Imunização é celebrado em 9 de junho, ou seja, hoje, né? Nesta data, procura-se chamar a atenção da sociedade para a importância das vacinas ao conseguir erradicar doenças como a varíola, controlar a rubéola e o sarampo e contribuir para que a queda de mortalidade infantil continue com a queda, né? Enfim, hoje no nosso bate-papo positivo a gente vai receber aqui a doutora Luciana Barreto. Ela já está aqui, vai bater um papo bem legal com a gente. Jane Borges, tem que chamar a galera para participar aqui, porque já tem gente já inclusive mandando perguntas. Eu já falei que a doutora iria vir aqui e algumas perguntas chegando aqui pra gente aqui no 986609890. Estamos em vídeo também, né, Jane? Com certeza, estamos em vídeo no nosso canal no YouTube, youtube.com/positivafm oficial. E olha que legal, hoje a gente vai falar sobre imunização no Dia Mundial da Imunização. Temos essa oportunidade de receber aqui a infectologista, né, a doutora Luciana Barreto, para contar um pouquinho sobre isso com a gente. E se você tem dúvida de alguma vacina, é só mandar pra gente também. Como que você pode fazer isso? Mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 629-8660-9890. E eu te convido de novo para assistir a nossa live lá no canal do YouTube. Isso aí, fica à vontade. Doutora Luciana Barreto, bom dia, prazer recebê-la aqui mais uma vez na Casa da Música Sertaneja. Bom dia, Márcio. Bom dia, Jane. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui para falar de um tema que eu gosto muito, que é a vacina. Então, para quem não sabe, a vacina, juntamente com a água potável, são os dois maiores avanços de saúde pública
definidos pela Organização Mundial de Saúde. Então é um tema muito importante que a gente tem que estar sempre refrescando, renovando, tirando as dúvidas, porque saúde é o que interessa. E o resto não tem pressa. Pronto. Vai, Jane. Não, é Sai do verdade, protocolo, Jane. Eu tô aqui perdida hoje. Sai do protocolo, Jane. Então manda aí, 986609890. Fica à vontade para participar desse bate-papo. Doutora, então vamos lá. O que são as vacinas e como elas funcionam? Então, as vacinas, elas são, a gente chama de imunobiológicos, são substâncias que elas vão estimular o nosso organismo a gerar uma defesa. Porque a vacina, ela não é, ela é segura. Você pode gerar proteção de duas formas, através da doença, que é a forma perigosa de você adquirir a proteção, e através da vacina, que é uma bactéria, um vírus atenuado, um vírus morto, né? E isso aí, em termos de comparar a proteção que você consegue com a doença e com a vacina é o caminho mais seguro. Então, elas são substâncias para gerar imunidade, para que o seu organismo fique preparado. Quando você entrar em contato com determinada doença, você já está pronto para se defender. Quando a gente fala sobre vacina, a gente fica pensando como elas são produzidas, né? Tem alguma coisa que a gente precisa saber sobre essa produção? Sim, as vacinas a gente chama de plataformas, né? Hoje a gente pode citar muitas plataformas, mas eu vou dividir em dois grandes grupos para ficar mais fácil. Então, tem as vacinas que a gente chama de inativadas, mortas, e tem as vacinas que a gente chama de vacinas vivas. Então, dependendo da vacina, ela vai entrar em uma dessas plataformas. Então, as vacinas inativadas, as vacinas mortas, elas têm uma segurança muito grande e elas podem ser feitas em qualquer indivíduo. Já essas vacinas que são de vírus vivo atenuado, ou seja, o vírus da doença só que um pouquinho, só que enfraquecido, algumas pessoas não podem receber, porque pessoas imunodeprimidas, né? Então é importante saber essas diferenças. Mas em termos de eficácia, são todas eficazes e a segurança, seguindo a orientação correta, né? Ela é alta. Doutora, eu fiquei aqui, enquanto a gente fez essas duas perguntinhas aqui, me perguntando, como que é definida? Vai ser uma vacina e não um remédio comum? Né? Um comprimido, né? Ou um em líquido, uma espécie de xarope, não sei. Você quer dizer o seguinte, por que a gente vai pegar uma doença e vai fazer uma vacina e não um remédio para tratar? Isso. É isso. Como que é definido isso? Não, isso aqui tem que ser vacina. Então, aí a gente vai lembrar daquele ditado do pessoal, né? Mais antigo, eu me incluo nele. Prevenir é sempre melhor que remediar. Isso é muito certo, né? Certo. Então, tem doenças que, infelizmente, não tem como você gerar uma proteção prévia, antecipada com vacina. Então, essas doenças vão ter que ser tratadas com medicação. Tá? Então, você vai tratar. Agora, o que tem como prevenir, né? Que é possível fazer uma vacina, você já vai estar preparado. Então, você não vai ser pego desarmado. Se você está vacinado, você já tem anticorpos, tem proteção. Doença chegou, você já está com o seu exército ali todo preparado para combater aquela doença. Sendo que, se você adoece, você tem que tomar o remédio, você vai passar todos os riscos da doença e também dos efeitos colaterais, da medicação. Então, assim, o que é possível se prevenir com vacina, infinitamente melhor do que adoecer e tratar. Prevenção. Prevenção. Tá. Quais os dados mais recentes do Estado sobre a vacinação? A vacina contra a sarampo, por exemplo, e a gripe, foi prorrogada até o dia 25, certo? Quem pode se vacinar, doutora? Então, eu vou pegar uma cola aqui. Certo, tranquilo. Porque são dados, né? Então, gente, essa vacinação, tem a vacinação conjunta que a gente está passando agora, que é a vacinação de gripe e a vacinação de sarampo. A vacinação de gripe é um grupo grande que pode se vacinar. Vou falar alguns aqui, então, os idosos acima de 60 anos, trabalhadores de saúde, crianças de 6 meses até 5 anos de idade, imunodeprimidos, portadores de doenças crônicas, os professores, população privada de liberdade, e alguns outros que eu não citei, mas é uma lista grande. E para a campanha do sarampo, a prioridade está sendo os trabalhadores da saúde e as crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. Mas é claro que quem não tiver com o cartão atualizado, chegando no posto de saúde, vai receber a vacina. E, infelizmente, o que a gente está vendo é cobertura vacinal muito baixa. O que é essa palavra cobertura vacinal?
Então, é uma porcentagem que se dá de quantas pessoas, né, naquela população foram vacinadas. Então, para vocês terem uma noção, a gente, de uma forma mais geral, vamos falar que cobertura vacinal ideal seria 90%, mas tem algumas vacinas que é um pouco menos, um pouco mais. Então, a cobertura vacinal, os dados da campanha de sarampo no estado de Goiás, até ontem, dia 8 de junho, a cobertura vacinal nas crianças estava de 33%. Ou Então, seja, muito baixo. Muito baixo. Então, uma cobertura que a gente almeja ali 90%, até ontem 33%. Então, por isso a necessidade dessa prorrogação. Essa vacinação de sarampo, ela acontece de quanto em quanto tempo? Então, ela não é uma vacinação que tem uma periodicidade definida. Ela acontece quando é necessário. Então, ela está sendo necessária agora, porque o calendário normal, que são aquelas 2 doses que todo mundo tem que ter, está abaixo, e porque estão surgindo casos de sarampo, né? Então, ela é realmente uma vacinação que nós estamos tendo que prevenir, porque as coisas estão acontecendo. O sarampo, que já tinha desaparecido, né, por um período em 2018, se eu não estiver enganada, voltou com força total no Brasil. Entendi. Seu bate-papo positivo, hein? Tem dúvidas? Manda pra gente, 62986609890. Vamos aproveitar que a doutora Luciana Barreto, ela tirou esse tempinho pra gente aqui e falou, hoje eu vou num consultório diferente, né? Então, ela tá aqui e gentilmente atendeu o nosso pedido. Importante que você participe deste super bate-papo que é feito pra você. Estamos falando sobre o Dia Mundial da Imunização e a importância das vacinas aqui na sua Positiva. Nosso cafezinho não esfriar, hein? Certo, Cristiano?
efeito rebanho? Então, essa pergunta é muito interessante. Ela ficou muito em alta, né, quando começaram as vacinas, principalmente de Covid, que falava assim, qual que é a cobertura vacinal que a gente vai ter que atingir para ter uma imunidade de rebanho, para que a vida volte a ser o que era antes, né? Então, na verdade, essa imunidade de rebanho coletiva é quando você consegue vacinar um determinado número de pessoas e aquele número de pessoas vacinadas indiretamente está protegendo aqueles não vacinados. Esses não vacinados ou porque não vacinaram por vontade própria, ou porque tem alguma contraindicação, ou porque vacinar e a vacina não gerou a proteção ideal, por exemplo, paciente imunodeprimido, né, que a imunidade já é um pouquinho mais baixa. Então é isso. Então a imunidade de rebanho coletiva é quando a comunidade toda consegue uma cobertura vacinal tão eficaz, tão boa, que você acaba protegendo indiretamente quem não vacinar. Por exemplo, caso alguém que esteja agora ouvindo a gente, esteja com um calendário, né, de vacinação atrasado, o que essa pessoa deve fazer? Gente, ela tem que pegar o cartãozinho dela e ir imediatamente para a sala de vacina, porque está atrasado e é suscetível. Essa palavra suscetível é assim, ela está sujeita a adoecer. Então vamos pegar um exemplo, por exemplo, da hepatite B, que são 3 doses a vacina no adulto, né? Então ele tomou uma dose, sei lá, em 2019 e nunca mais voltou, tinha que ter voltado com 30 dias. Aquela dose que ele tomou não é uma dose perdida, né? Ele não precisa reiniciar o esquema vacinal, mas ele tem que completar as 2 doses restantes. Quanto mais rápido ele completar o cartão vacinal dele, mais rápido ele vai estar protegido. Então lembrar que cartão vacinal em atraso é muito perigoso. Você está sujeito a adoecer. Uma dúvida aqui, da nossa ouvinte aqui, a caderneta de vacinação dos meus filhos está em dias, doutora. Perfeito. Eu tenho que levá-los para vacinar, já que tem casos de hepatite, sarampo e varíola pelo mundo? Excelente pergunta. Quem fez a pergunta, Márcio? Deixa eu me ver aqui. É a Kênia. Então, Kênia, excelente. Então, parabéns para você, tá? Lembra aquele desenho, medalha para você, que está com o cartão vacinal dos seus filhos em dia, que tem o cartão vacinal, né? Porque às vezes não sabe nem onde é que está o cartão, mas o seu está perfeito. Então, quando tem essas campanhas extras, por exemplo, essa de sarampo, né? Que é das crianças até 5 anos, mesmo que o cartão vacinal esteja completo, ela é uma dose a mais, é uma dose extra, tá? Aí teria que fazer. Agora, o restante, se está completo, não tem que fazer nada, tá tudo certo. Na dúvida, você pode levar seu cartão vacinal ao posto de saúde, que a profissional da sala de vacina vai checar e vai ver se tem alguma novidade, algum reforço, alguma coisa, tá? Mas é isso aí. Caso a criança ou o adulto já tenha pegado catapora, ela precisa vacinar mesmo assim? Então, a catapora, ela é uma doença que gera uma imunidade para sempre. Então, catapora é uma doença que pega só uma vez na vida. Então, se essa pessoa já teve catapora, se ela foi catapora mesmo, ela não vai vacinar porque não precisa, né? Ela adquiriu a proteção daquele jeito que eu falei para vocês, o jeito perigoso com a doença, mas ela não tem que se vacinar. Doutora, qual que é a diferença da vacina em gotas e por injeção? Então, na verdade, vacina oral, a gente só tem 2. A vacina SABE, né, que é aquela que ficou famosa com o Zé Gotinha, e a vacina rotavírus, que é feita nos bebezinhos até mais ou menos 6 meses de idade, que é líquida também. Então, essas vacinas, elas são orais porque elas simulam o jeito que o vírus entra no corpo, que é, então, pelo trato gastrointestinal, e aí ela consegue gerar proteção dessa maneira. Agora, as outras vacinas, elas não conseguem gerar proteção se elas forem feitas dessa maneira por via oral. Então, hepatite, meningite, tarará, tem que ser o Zé Agulhinha, tem que ser realmente a vacina injetável. Maravilha. Este é o Bate-Papo Positiva. Estamos falando sobre a importância das vacinas no Dia Mundial da Imunização. Aqui no nosso Bate-Papo Positivo estamos recebendo a doutora Luciana Barreto. Estamos em vídeo no nosso canal no YouTube, youtube.com/PositivaFM Oficial. Vai lá, dá uma espiadinha. A gente volta já.
Positiva FM 99.1. Vem! Alegria, diversão, prêmios, promoções. Tá na Positiva, tá bom demais. Positiva, bom dia, positiva. Márcio Rodrigues. Bom dia, docinho. Bom dia. Tudo bem, meus amores? Estamos de volta com o nosso Bate-Papo Positiva. Estamos falando sobre a importância das vacinas aqui na Positiva FM. Muito obrigado você que está acompanhando a gente. Estamos em vídeo no nosso canal no YouTube. Vá conhecer lá o nosso canal e também a doutora Luciana Barreto, que é a nossa convidada de hoje. Ela é médica infectologista da Gerência de Imunizações da Secretaria Estadual de Saúde. Está falando aqui da importância das vacinas, né? Hoje é o Dia Mundial da Imunização. Tema pra lá de interessante. Você tem que participar, tem que tirar suas dúvidas. Muita gente aqui, inclusive, viu? 62 98660 9890. 62 98660 9890. Doutora, sobre a vacinação de adultos, quais são as doses que se toma depois dos 18 anos, por exemplo? Então, Márcio, o calendário do adulto, ele é um calendário muito interessante, né? Que a gente tem que estar com ele em dias. E assim, vou citar aqui algumas: hepatite B, difteria e tétano, febre amarela. Lembrando que febre amarela não é mais de 10 anos, é uma dose, né, única, mas tem gente que nem a dose única tem. A tríplice viral, que é a rubéola, sarampo e cachumba, né, que está tendo até a campanha aí para os trabalhadores de saúde e para as crianças, mas quem não tem a vacinação pode ir no posto se vacinar. A de gripe para os grupos especiais, né, que é importante. Então, assim, existem muitas vacinas, são vacinas importantes. Às vezes você acha que seu cartão está completo, mas ele está com algum reforço que tem que ser feito. Então, esse caso mesmo que eu falei para vocês, de difteria e tétano, né? Então, a cada 10 anos você tem que renovar essa vacina. Tá? Então, se tiver dúvida, leve o seu cartão de vacinas para a profissional da sala de vacinação para verificar se tem alguma vacina a ser feita. Idosos, tem vacina própria? Tem. Os idosos, assim, se eu for falar de uma vacina específica para eles, seria a vacina da gripe, né? Que ela para os idosos a partir de 60 anos. Mas eles também entram na vacinação de difteria e tétano. Alguns idosos, ou pessoas, né, que têm comorbidades, não precisa ser idoso, tem algumas outras vacinas que são especiais, vacinas para doenças pneumocócicas, que elas ficam nos CRIs, né, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Então, assim, tem vacina do 0 aos 100 anos de idade. Doutora, por que algumas vacinas precisam de mais de uma dose? Excelente pergunta. Justamente porque a gente recebe aquele estímulo da vacina, né? Que aí produz o anticorpo. O anticorpo é o que vai nos defender da doença. E com o passar do tempo, esse anticorpo, ele cai. Essa proteção, ela diminui. Então, você faz o reforço para que ela suba novamente. Então, dependendo da doença, realmente a gente precisa de um esquema de mais doses. Algumas doenças não, basta uma dose e vai gerar essa proteção para o resto da vida, tá? Mas é para você manter sempre níveis de anticorpos altos. A dúvida aqui da Maria Reis. Bom dia, doutora. Eu tenho 47 anos, nunca vacinei. Preciso vacinar contra, por exemplo, a sarampo? Quem já deu, pode pegar de novo? Então, obrigada pela pergunta, Maria. Eu acho que, assim, talvez eu não tenha entendido, acho que alguma vacina você já deve ter feito, né? Mas se você nunca fez nenhuma vacina, você tem que realmente muitas vacinas a serem feitas. O esquema de tétano, o esquema de hepatite B, o esquema de febre amarela, se você não tiver nenhuma contraindicação, e a vacina de sarampo. Então, ela é uma vacina que ela protege de 3 doenças: sarampo, rubéola e cachumba. Se você já teve sarampo, sarampo é uma doença que só tem uma vez na vida, ela gera proteção para sempre. Mas você não teve as outras duas, então é vacina que vale a pena você fazer para ficar protegida. E não teria problema nenhum você se vacinar, mesmo que você já tenha tido sarampo. Você acaba se protegendo das outras, porque o sarampo não vai repetir. Este é o Bate-Papo Positiva pela Sertaneja do Brasil. Muito obrigado você que está acompanhando a gente. Estamos falando sobre a importância das vacinas aqui na Positiva. A gente tem mais um bloco, tá?
Tem dúvidas? Manda aí pra gente no 62 98660 9890. 62 98660 9890.
cativeiro. Na sertaneja pop mais ouvida do Brasil. Gente, finalzinho aqui do nosso bate-papo, né? Finalzinho aqui. Muito obrigado você que está acompanhando. Já mais um bloquinho aqui para você. Muito obrigado você que está participando, acompanhando o nosso bate-papo em vídeo no nosso canal no YouTube, youtube.com/positivefm oficial. Tá? Estamos aqui batendo um papo com a doutora Luciana Barreto. Ela é médica infectologista da Gerência de Imunizações da Secretaria Estadual de Saúde, falando da importância das vacinas, tá? Muito obrigado você que está acompanhando a gente. Vamos ouvir um áudio aqui do nosso ouvinte. Positiva, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Positiva. Bom dia, doutora. Sou Vilma Mastinhas. Gostaria de saber a respeito da vacina do Covid. Se a pessoa que não tomou a vacina, ela passa isso pra gente do mesmo jeito, como se a gente não tivesse vacina. Isso é uma verdade ou é um mito? Obrigada pela pergunta, Vilma. É um mito, tá? Então, se você está vacinado, você tem a grande chance de não adoecer, né? Porque a vacina tem a sua eficácia, mas nenhuma vacina é 100%. Então, às vezes, você, mesmo vacinada, você pode ter o adoecimento, mas a chance de você ficar grave é bem menor do que uma pessoa não vacinada. Essa pessoa, como é que eu falo? Essa pessoa que não é vacinada, o vírus dela é o mesmo, ele vai estar transmitindo como qualquer outra pessoa. Agora, o que muda é quem vai receber esse vírus. Se é uma pessoa vacinada, é aquilo que eu te falei, pode não adoecer ou ter uma forma leve. Agora, se essa pessoa transmitiu para uma pessoa não vacinada, a chance de complicação, de forma grave, é enorme. Falando ainda sobre Covid, quais são as vacinas que estão disponíveis hoje e quem pode se vacinar? Então, nós temos atualmente as plataformas, né? A plataforma inativada, que é conhecida como a Coronavac. A gente tem a plataforma do RNA mensageiro, que é a Pfizer, e tem as plataformas de vetor viral, que é a AstraZeneca e a Janssen. Então, hoje nós estamos com o Programa Nacional de Imunização, ele está bem amplo em relação a essas vacinas. Então, assim, Jane, eu não consigo definir todos aqui, porque realmente é muito detalhado. Mas, de uma forma geral, as crianças abaixo de 11 anos, elas podem se vacinar com a plataforma Pfizer ou Coronavac. Lembrando que de 5 a 6 anos apenas elas só podem tomar a Pfizer. De 12 a 18 anos pode ser Coronavac ou Pfizer. Acima dessa faixa etária, aí pode ser qualquer uma das outras plataformas. Sendo que imunodeprimidos, a gente tem a opção, a gente prefere fazer o uso da vacina da Pfizer, tá? Mas nessas doses que vocês estão vendo agora de reforço, agora essa semana entrou o trabalhador da saúde e os 50 mais, é a plataforma que estiver disponível, né? No caso, ou Pfizer, ou a Janssen, ou a AstraZeneca. Eu recomendo, gente, que faça a vacina que estiver lá disponível. Vacina boa é vacina aplicada, é vacina no braço. Esse negócio de sair escolhendo, sendo sommelier de vacina, isso só atrasa a sua proteção. Quando a gente ainda falando sobre Covid, a vacinação de crianças está muito baixa, né? Vamos falar para a população, a vacina é segura para as crianças? A vacina é segura, a vacina foi testada, jamais essa vacina ia ser colocada para aplicar na população, né, que a gente chama de fase 4, se não fosse uma vacina segura. Então, a vacinação, a gente vê que as crianças vacinadas, elas têm um risco muito menor de fazer complicação, como aquela doença inflamatória multissistêmica, que é um quadro grave. Elas têm risco menor de fazer complicaçãozinha no coração. Então, assim, é uma vacina segura, vacine o seu filho. Vacinar é um ato de amor. Dúvida aqui no 62986609890. Positiva, bom dia. Bom dia, Positiva. Meu nome é Silvia. Doutor, é o seguinte, sobre o sarampo, somente crianças hoje é quem podem se vacinar ou adultos também pode? Porque outro dia minha mãe veio falar para mim que eu não fui vacinada contra o sarampo, contra outras doenças também. E eu tenho que procurar atendimento médico ou não é necessário? Excelente pergunta, Silvia. Obrigada pela pergunta. Então, a campanha que está acontecendo agora, ela tem 2 alvos, que é o trabalhador da saúde e a criança até 5 anos de idade. Mas adultos que não têm o cartão vacinal completo, eles podem se vacinar, porque é uma vacina da rotina, tá?
Então é aquilo que eu te falei, eu recomendo que você vá no posto de saúde e leve sua carteirinha de vacinação, porque se você estiver na faixa etária de indicação da vacina, que eu salvo engano aqui, se eu não estiver enganado, é até 49 anos, ou 59, desculpa, eu não estou conseguindo me lembrar de cor, você vai fazer a vacina, tá? O fato de você ter tido sarampo no passado, não é de fazer a vacina, tá certo? Mais uma dúvida aqui. Positiva, bom dia. Bom dia, Márcio Rodrigo. Bom dia. Bom dia, doutora. Eu gostaria de saber sobre a vacina da hepatite A e hepatite B. Quais são os grupos de pessoas que podem tomar ela, né? Qual que é o nome dela, Márcio? Quem mandou essa pergunta? Deixa eu verificar aqui. É a Dilcia, ó, excelente pergunta. Então, a vacina da hepatite B, ela está disponível no calendário vacinal para qualquer faixa etária, tá? Então, tem a vacina dose infantil, tem a vacina dose adulto, então é só chegar na unidade de saúde e falar que quer se vacinar de hepatite B. Alguns grupos de pacientes, eles precisam de uns esquemas especiais. Por exemplo, imunodeprimido, paciente que faz diálise, eles precisam de umas doses a mais. Mas é a vacina que encontra no postinho de saúde. Em relação à hepatite a hepatite A foi incorporada, né, então, no Ministério da Saúde há algum tempo. É uma vacina que se faz nas crianças. Então, nas crianças abaixo de 5 anos, num esquema de dose única, que é o adotado pelo Ministério da Saúde, que dá uma proteção, assim, boa de mais de 70%, tá? Só abrindo uma brecha aqui, existe uma recomendação da Sociedade de Pediatria e Imunizações para uma segunda dose da hepatite A, e no caso teria que fazer na rede privada. Adultos, para fazer a vacina da hepatite A, tem que ser no CRI, que é o Centro de Referência Imunobiológicos Especiais. Alguns grupos podem fazer essa vacina. Tem uma lista, por exemplo, pacientes imunodeprimidos, hepatopatas, né, que tem problema no fígado, mas não é uma vacina para a população geral disponível na rede pública. Aí, no caso, teria que ir para a rede privada. Bom dia, doutora. O negócio é o seguinte, sou o Clemilson, tenho 43 anos, eu já tive cachumba, sarampo, catapora, eu já tive dengue, virose, e também eu já tive o início de hepatite, mas não era hepatite, tanto que eu fiz os exames tudinho, mas ficou aquela cicatriz no sangue. Eu posso doar sangue ou não, mesmo tomando a vacina da hepatite, as vacinas certinho? Muito obrigada pela sua pergunta. Só me desculpe, eu não entendi bem o seu nome, mas assim... Clemilson. Como? Clemilson. Então, quando você vai fazer doação de sangue, existe uma triagem, eu vou falar de um jeito mais assim fácil, uma peneira muito fina. Porque a doação de sangue, o seu sangue é uma coisa que vai ser passada para outra pessoa. Então, alguns critérios do banco de sangue excluem alguns doadores. Então, se você já teve hepatite e você me falou que deixou uma cicatriz no seu sangue, então, ou deve ter sido a hepatite C ou a hepatite B. Porque a hepatite A não deixa essa marquinha. Esse sangue, realmente, o banco de sangue não vai utilizar. Não que você tenha doença que você vai passar para outra pessoa, mas é que até para fazer os exames, né, para poder ter certeza que não tem nada, acaba sendo mais oneroso e por uma questão de segurança o banco de sangue descarta. Então, no seu caso, se você já teve uma hepatite que você falou que ficou uma cicatriz, deve ter sido a B ou a C, você realmente vai ser excluído de doação de sangue, tá ok? Bom, muito obrigado você que acompanhou aqui todo o nosso bate-papo aqui com a doutora Luciana Barreto, médica infectologista da Gerência de Imunizações da Secretaria Estadual de Saúde. Falando aqui, a gente falou um pouquinho da importância das vacinas no Dia Mundial da Imunização. Olha, esse bate-papo fica disponível para você na íntegra no nosso canal, youtube.com/PositiveFM Oficial, youtube.com/PositiveFM Oficial. Você pode mandar sugestões de pauta pra gente no jornalismo@positivefm.com.br, jornalismo@positivefm.com.br. E para mais informações sobre vacina ou sobre algo relacionado à saúde, é só seguir o Instagram do Saúde Goiás. @Saúde Goiás, @Saúde Goiás.
Doutora Luciana Barreto, gostaria de agradecer imensamente aqui a oportunidade. Foi um momento muito esclarecedor aqui pra gente. Muito obrigado. Obrigada, Márcio. Obrigada, Jane, pelo convite. Estou sempre à disposição. Um abraço para os ouvintes. Muito obrigado. Amanhã tem mais bate-papo positiva na Sertaneja do Brasil. Você acabou.